A gente começou a gravar. Vou começar aqui da 49, gente. Mesmo esquema, viu, Luiz? Das outras. Questão 49. O próprio movimento operário não pode ser reduzido a um conflito de interesses econômicos ou a uma reação contra a proletarização. Ele é animado por uma imagem de civilização industrial, pela ideia de um progresso das forças de produção, utilizado para o bem de todos. O que é bem diferente da utopia igualitarista simples, pouco preocupada com as condições de crescimento. Alan Turing e tal coisa, vamos lá. Considerando a caracterização apresentada pelo texto, a busca pela igualdade pressupõe, letra A, estímulo da luta política, letra B, adoção da ideologia marxista, letra C, coletivização dos meios de produção, letra D, aprofundamento dos conflitos sociais, ou letra E, intensificação do crescimento econômico. Diga aí, gente. Eu tô meio um pouco em dúvida ali, mas acredito que ali é a letra B. Letra B. E você, Daniela? Daniela? O que é que você acha? Rapaz, mulher, pelo amor de Deus. Tem que saber alguma coisa. Você nem chuta, nem imagina o que seja. Luiz. Seria uma resposta. Bom dia, Érico. Seria uma resposta interessante, né? Bom dia, professor. Na verdade, fala do marxismo. Porém, como eu sempre venho falando, você tem que atentar bem para o enunciado, né? E para a pergunta. Eu chutei. Acho que é. Letra A, né? Por que isso, gente? Por que isso, Luiz? Porque ele está fazendo uma crítica, né? Torrent está fazendo uma crítica a uma determinada interpretação das lutas sociais, dos movimentos sociais, enquanto movimentos em que se baseiam no ideal de progresso das forças produtivas, no aumento da produção de riqueza, que é o pressuposto para uma sociedade livre, né? Então, dentro do enunciado e dentre as alternativas existentes, a mais adequada entre as alternativas, sempre tendo como referência o enunciado, sempre, né? É a letra E. A pergunta é, considerando a caracterização apresentada pelo texto, o pensamento marxista se assenta nessa relação entre desenvolvimento, progresso e emancipação? Sim. Se baseia na coletivização, esse processo? Acho que sim, pelo menos como pressuposto.
aprofundação dos conflitos sociais, não tem nada a ver com isso, né? É mais a forma como se organizam os movimentos sociais, né? Em que se baseia do ponto de vista ideológico. Estímulo da luta política também não, que não tem nenhuma referência à luta política mais explícita. Então, seria uma resposta que não estaria correta, entendeu, Luiz, Éricles e Daniel? É daquelas questões que tem que interpretar direito, não estou dizendo que Luiz não interpretou, mas tem que se focar, centrar direito mesmo no enunciado e na pergunta. A pergunta faz uma relação, vamos dizer assim, direta entre intensificação do crescimento econômico e emancipação. Quando ele fala que as lutas, que o operariado não pode ser reduzido a conflito de interesses econômicos, que ele é animado por uma imagem de civilização, e essa imagem de civilização está vinculada a uma ideia ligada à questão da própria Revolução Industrial. Vou dizer um pouco antes, a própria ideia do iluminismo, né? Com esse ideal de progresso, e do desenvolvimento das forças produtivas. Então, ele está falando basicamente da intensificação do crescimento econômico em si. Beleza? Aí tem que sempre prestar atenção. Viu o que o Luiz falou, a letra B? O marxismo é assim? Mas ele não está fazendo nenhuma referência ao marxismo de forma explícita. Né? Pelo menos nesse enunciado não está falando nada do marxismo de forma explícita. Tá certo? Você poderia falar uma coisa, poderia ser, sei lá, o anarquismo, o anarcossindicalismo, algum outro tipo de pensamento que se assenta também num processo de emancipação da sociedade, tá certo? E não necessariamente estaria vinculado à questão do marxismo em si. Então, sempre estejam atentos, novamente. Falam, às vezes, pode ter, tá? Gente, pode ter, em uma determinada questão, alternativas que estejam corretas, 1, 2, 3, mas, obviamente, vocês vão sempre marcar a alternativa que está relacionada ao enunciado ou, no pior dos casos, quando está muito embaralhado, está muito difícil, aquela que, vamos dizer assim, que esteja mais correta, né? Mais explicitamente correta, que não tenha, talvez mais explicitamente correta, tá certo? Mas eu vou tentar ver se eu encontro alguma questão nessa lógica para mostrar para vocês, tá certo? Então, a adoção da ideologia marxista estaria correta também. Né? A coletivização dos meios de produção estaria correta também. Né? Que são pressupostos dessa, vamos dizer assim, a coletivização é um pressuposto do que ele está falando. A ideologia marxista sim, se assenta nessa ideia de progresso e desenvolvimento das forças produtivas para a realização do bem comum, né? Mas o texto está fazendo uma referência à questão da intensificação do crescimento econômico enquanto uma característica desse processo de, vamos dizer, emancipação humana, né? Que o marxismo fala, que o anarquismo fala, que, enfim, que outras vertentes falam. Tá certo, Luiz? Então, acho que uma pegadinha, né? Acabou sendo uma pegadinha essa questão, mas é só ficar atento que vocês não vão cair mais. 50. Deixa eu ver, Schumpeter. No sistema democrático de Schumpeter, os únicos participantes plenos são os membros de elites políticas em partidos e instituições públicas. O papel dos cidadãos ordinários não é apenas
altamente limitado, mas frequentemente é tratado como uma intrusão indesejada no funcionamento tranquilo do processo público de tomada de decisões. Perceba que ele tem segundo esse autor, né, a concepção de democracia para Schumpeter é bem restrita, né? Um modelo de sistema democrático apresentado pelo texto pressupõe apresentado pelo texto consolidação da racionalidade comunicativa. Letra B, adoção dos institutos do plebiscito e do referendo. Letra C, condução de debates entre cidadãos iguais e Estado. Substituição da dinâmica representativa pela cívico-participativa. Ou letra E, deliberação dos líderes políticos com restrição da participação de massas. Ai, diga aí, gente. Essa acho que está bem mais fácil que a outra, né? E aí, Éricles, Luiz e Daniele? Marcariam qual? Essa daqui acho que ela tá um pouco mais fácil, porque ali ele fala que os únicos participantes plenos são os membros da elite política. Aí você já sai cortando aí, ó. Consideração. Não, peraí. Já sai cortando aí a C, a D, né? A também. Eu só não entendi muito bem essa B, né? Adoção do instituto. Eu acho que é a E. Aí, no caso, a que fica mais plausível é a E, né? É. E aí, Éricles? Tá calado hoje? Tá com sono ainda? É, gente, a letra é, né? Mais fácil porque todas as outras alternativas estão vinculadas à questão de um entendimento de democracia que é o oposto do que o texto está falando, né? O texto está falando assim, vamos dizer assim, se a gente for uma contradição, mas não é contradição, é como a realidade é, uma democracia elitizada. Entendimento de Schumpeter. Então, consolidação da racionalidade comunicativa, lembre-se. Foi com vocês? Eu acho que foi também com vocês, lembre-se. Quando se referia tá. Quando se referia à racionalidade comunicativa, racionalidade, deliberação, consenso, etc., tem grandes possibilidades que ou a questão ou a alternativa esteja se referindo a uma interpretação da chamada democracia deliberativa, que é um entendimento da democracia que tem um dos teóricos mais importantes, Habermas, né? Jürgen Habermas. Tá certo, gente? Então, ele tem uma interpretação, um entendimento de democracia deliberativa por quê? Porque as decisões democráticas vão ser frutos, vão ser o resultado de um intenso debate até que aí todas as partes entrem em um consenso e tomem a decisão adequada para aquela situação. Então, racionalidade comunicativa, deliberação, qual foi a última palavra que eu usei? Consenso, racionalidade, ou racionalidade comunicativa, eu já falei. Basicamente, quando tiver isso, geralmente estão relacionadas à discussão sobre democracia deliberativa, e como Habermas é talvez o grande expoente mais famoso, né? Não o único, mas talvez o mais famoso, provavelmente vai ser alguma coisa relacionada a ele. Não necessariamente, mas a probabilidade que seja grande, né? Adoção, viu, gente? Grave aí, se puder anotar, se anota, viu? 6 palavras. Instituto do plebiscito do referendo é uma forma de participação, de efetivação da democracia, de uma democracia participativa. Né? Debates pressupõem uma democracia participativa e
na substituição da dinâmica representativa pela cívico-participativa também pressupõe uma participação maior, né, do cidadão, né? Então, a letra E. Mas essa é mais fácil porque realmente está bem, se você está bem explícita a característica, a única alternativa que responde à questão, né? As outras estão ligadas a um entendimento de democracia oposta ao entendimento de Schumpeter, né? Vamos para 51. Vamos para uma boa ideia. A introdução da organização científica terrorista do trabalho, nós falamos isso recentemente, né? E sua fusão com o Fordismo acabaram por representar a forma mais avançada da racionalização capitalista do processo de trabalho ao longo de várias décadas do século XX. O objetivo desse modelo de organização do trabalho é o alcance da eficiência máxima no processo produtivo industrial, que, para tanto, alternativa A, adota estruturas de produção horizontalizadas, privilegiando as terceirizações. B, requer trabalhadores qualificados, polivalentes e aptos para as oscilações da demanda. Letra C, procede à produção em pequena escala, mantendo os estoques baixos e a demanda crescente. D, decompõe a produção em tarefas fragmentadas e repetitivas, complementares na construção do produto. Letra E, ortoga aos trabalhadores a extensão da jornada de trabalho para que eles definam o ritmo de execução de suas tarefas. Trabalhamos isso recentemente, hein, galera? Essa tá bem facinha. Diga aí, Luiz. Volta lá que eu esqueci a letra. Eu já ia falar a letra. Sim, pronto. Como a gente já conhece muito bem, né, o modelo, esse modelo, né? É. A gente vê que a letra A, B e C são completamente contrárias, né? Uhum. Ao Fordismo, essas coisas. Aí só sobra aí, no caso, a letra D, né? É isso, decompõe a produção em tarefas fragmentadas. Que é isso, né? Aquele modelo de produção, onde você vai fragmentando, cada um faz sua parte, e tem aquela questão, né, da tarefa repetitiva. É isso. Exato, exato. Entendeu, Daniela? A letra A, B, C e E, elas são características. A E não. A B e a C são características mais do toyotismo, né? Viu, Daniela? A letra E é falsa, né? Aí os trabalhadores nunca definem o ritmo de execução de suas tarefas, né? Isso O aí não toyotismo ele pode ter aconteceu. uma participação maior, etc, mas o trabalhador não tem essa liberdade toda, não, né? Mas pela lógica da questão, vamos dizer que a letra E também estaria mais vinculada ao toyotismo. A letra E eu considero totalmente errada. A letra A, B e C ligadas ao toyotismo. A letra D realmente é essa questão que trabalha parcelar, fragmentado, né? Que o sujeito que os trabalhadores não tinham nem conhecimento do que era produzido no final da esteira, né? Da esteira de produção. Então é isso mesmo, tá certo? A produção era verticalizada, né? As terceirizações são privilegiadas no toyotismo. Os trabalhadores polivalentes, né? Outra característica é a relação entre demanda e consumo, né? Então é a letra D mesmo, viu? A Eric disse que tá com visita. A sobrinha dele. Vamos para 52. De modo geral, os logradores de Fortaleza
até meados do século XIX, eram conhecidos por designações surgidas da tradição ou de funções e edificações que lhes caracterizavam. Assim chamava-se Travessa da Municipalidade, atual Guilherme Rocha, por lateral prédio da Intendência Municipal. São Bernardo, hoje Pedro Pereira, por conta da igreja homônima. Rua do Cajueiro, atual Pedro Borges, por abrigar uma das mais antigas e populares árvores da capital. Já a Praça José de Alencar, na década de 1950, era popularmente designada por Praça do Patrocínio. Por seu lado norte se encontrava a igreja homônima. Os atos de nomeação dos logradouros, analisados de uma perspectiva histórica, constituem a forma de promover o nome das autoridades imperiais, b. modos oficiais e populares de produção da memória nas cidades, letra C. recursos arquitetônicos funcionais à racionalização do espaço urbano, maneira de hierarquizar estratos sociais e dividir as populações urbanas, mecanismos de imposição dos itinerários sociais e fluxos econômicos na cidade. E aí? E aí? Essa acho que ficou um pouco mais difícil, porque não. Talvez seja Olha, mais ligado. Diga. rapaz, é porque assim, eu acredito que é a B, porque, olha, modos oficiais e populares de produção de memória. Porque você vê aí, por exemplo, numa determinada rua tem um cajueiro, que é muito chamativo. As pessoas começam a chamar de rua do cajueiro. Aí, ou se não, tem um determinado negócio naquele lugar, aí popularmente aquele se torna conhecido como isso. Aí, às vezes, se torna oficial, às vezes não, mas, assim, por isso eu fiz essa lógica com a letra B, que eu não estou conseguindo fazer outra relação. Mas também, mas a letra A também é bem também tentado. Não, não, peraí, letra A não. Eu Vá também. pensando aí. Mas você tem que ser. Veja o que está falando o anunciado. O que está falando o anunciado. E você, Daniele? Ah, diz aí. Mas realmente, eu acho que. Você bate o martelo na letra B? O restante também? Não, acho que. Sei lá. Eu tô indo pela A porque também no texto Não, vai falar mais de. Luiz. Não mude, Luiz. Não mude, rapaz. Eu falei assim pela anunciado porque Luiz Daniel. É porque o enunciado, ele está falando que você está seguindo a sua linha de raciocínio, Luiz. A primeira que você falou. Você raciocinou Realmente. certinho. Você lembra que você falou aquela coisa tal, dos nomes? Seu primeiro argumento, sua primeira linha de argumento, certíssima. Porque a letra A, não é que a letra A esteja errada, porque muitas vezes é, né? Muitas vezes, quem Porque nomeia é o Estado, né? se não tivesse o nome imperiais. É, Realmente, são formas de promover nome de autoridade. de autoridades, tem um Mas eu acho imperial aí que imperial, pega porque o erro, mas muitas vezes é isso mesmo, de promover o também. nome das autoridades, né? Tanto ruas, logradouros, quanto, por exemplo, estátuas, etc., né? É isso, quem faz a homenagem, quem nomeia é, é basicamente o Estado, né? Basicamente o Estado não, é o Estado, né? Não sei se você pode
tem algumas restrições, ou tem algumas regras, obviamente deve ter regras, né? Eu não sei como é que funcionam essas regras, etc. Mas que não é isso. E geralmente tem, por exemplo, tem um bairro aqui que chama Castelo Branco, né? Castelo Branco foi um ditador da ditadura militar, civil-militar. E tem outros nomes aqui de outras figuras nesse sentido e tal. Professor, tem um bairro aqui na minha cidade de Guarabira que o povo chama de Inferninho, mas ele tem o seu nome, mas o povo deu esse nome também. É porque ele fala assim, é interessante que ele fala modos oficiais popular de produção da memória nas cidades. É isso, né? A memória da cidade, né? Aquele espaço, determinado espaço, as pessoas conhecem como esse porque tem determinada igreja, determinada árvore, tem determinadas casas, como você falou, etc. Então, é uma memória da própria cidade, né? Recursos arquitetônicos, não fala de recursos arquitetônicos funcionais, a racionalização, não está falando nada de relacionadas à arquitetura, que essas arquiteturas têm alguma funcionalidade do ponto de vista do espaço urbano, maneira de hierarquizar estratos sociais e dividir as populações urbanas também não tem nenhuma relação direta com essas formas, e mecanismo de imposição dos itinerários sociais e fluxos econômicos da cidade. Está relacionado a fluxo econômico na cidade, né? Você está dizendo do processo de, vamos dizer assim, nomeação dos espaços urbanos, né? Enquanto produção da memória mesmo das cidades. Né? De uma memória coletiva, né, gente? Não é uma memória individual, né? A memória das cidades é uma memória coletiva. Então, a letra B mesmo. Não que a letra A, e Luiz apontou para uma coisa que eu não tinha visto, autoridades imperiais, né? Fosse autoridades, seria mais correto, mas existe essa forma mesmo. O mecanismo de imposição não é porque não está falando da atividade econômica em si. Né? Uma coisa interessantíssima também, que eu acho, né? Que eu falei sobre o Castelo Branco, né? Interessante que, não sei se vocês já repararam, se fala em ditadura militar no Brasil, civil militar, né? 64 até a década de 80. Mas preste atenção, quando vai se falar de ditadura e de quem governava naquele período, toda a grande imprensa, com raríssimas exceções, não sei nem se tem exceção na imprensa mainstream, elas não chamam os chefes de Estado daquele período de ditadores. Você já reparou? Eles chamam de presidente Geisel, presidente Costa e Silva, presidente Castelo, presidente general, coisa, Castelo Branco. Então, nós temos um fato histórico interessantíssimo, que é uma questão também de produção da memória, etc., né? Uma luta pela memória do que foi ditadura, né? Porque, obviamente, não é à toa que se chama ditadura civil-militar, né? Mas nós temos um fato interessantíssimo em nossos meios de comunicação, né? Que é uma instituição de produção e manipulação também da memória, que a gente está falando de memória, que nós tivemos uma ditadura e nós tivemos ditadores. Vocês já viram isso? Nós tivemos ditadura, mas quem estava no poder naquele período não eram ditadores, eram presidentes. Né? Como se pudesse... Que tinha aquelas eleições fakes, né? Eleições mandrakes, né? Que existia, né? Só dos partidos e tudo estava... Já se sabia qual seria o resultado, porque se não fosse o resultado, sumia com todo mundo mesmo. Ninguém ia falar nada, né? Porque os meios de comunicação estavam a serviço, né? Ou apoiaram, né? A Folha, não sei se foi a Folha ou o Estadão, emprestava carros para os militares levarem presos políticos para serem torturados, mortos, etc. Né? Pra você ter ideia da relação entre os grandes empresários e a ditadura. Então, preste atenção nisso, que é uma questão interessante. O Brasil é um país em que houve uma ditadura, que os meios de comunicação realmente falam que houve ditadura,
mas que os chefes de Estado, etc., não eram ditadores, eram presidentes, né? Como se pudesse haver ditadura e eleições livres, né? Mas o Brasil ainda não fez nada contra esse período, né? Na Argentina foram presos, vários foram presos, julgados, etc. O Pinochet teve que sair do Chile, né? Interessante que Pinochet saiu do Chile, foi morar na Inglaterra, morreu na Inglaterra, né? Numa democracia antiquíssima, né? Democracia inglesa, seus moldes, né? Democracia inglesa, né? Deu guarita a um ditador, o ditador mais sanguinário da América Latina. Se não as relações contraditórias, é como se fala da relação entre os grandes países capitalistas, a escravidão, a ditadura, a morte, etc. Os liberais geralmente não gostam, né? Mas Pinochet, por exemplo, ele morreu na Inglaterra para ele não ser preso, porque ele foi condenado à corrupção, um negócio desse, etc. E ele morreu lá como se fosse um exilado político, um exilado político ou um ex-chefe de Estado, de governo de um país, com regalia, né? Na Inglaterra, né? Não foi em Cuba, não foi em Coreia do Norte, como as pessoas falam, né? Não foi em Cuba, não foi na Coreia do Norte, não foi na China, etc. Ele foi pedir socorro lá para os ingleses. E conseguiu, né? Voltamos aqui, a 53. Essa charge. Padre, eu pequei. Padre lá no Facebook, eu já sabia. Interessante, né? Que hoje não é mais Facebook, agora mudou para Instagram. Daqui a algum tempo, provavelmente vai ser outra rede social. Mas vamos lá. Ah, professor, meu Instagram é do Facebook. É. É o monopólio, né? Eu ainda acho o Facebook melhor que o Instagram. Nunca não. Apoiqueira. Não, melhor, não é questão de melhor ou pior, mas é a questão de que a rede social da vez é o Instagram, né? Como já foi o Facebook, como já foi o Orkut. É Vocês não porque pegaram o Orkut, não, né? Verdade, professor. A rede social do momento é o TikTok. Pode ser, né? Pode ser. É porque eu não tenho TikTok, eu não sei nem como Nem funciona, né? eu, mas mesmo assim o povo tá gostando bastante, né? Não sei, Então, segundo o Luiz, eu não sei, aqui eu parei no Instagram. Então, o Luiz me atualizou que agora é o TikTok. E TikTok é rede social, é? Cara, olha, tem como conversar lá. O povo usa mais para assistir vídeo e, claro, para fazer vídeo. Principalmente de dancinha, de coisas Não, engraçadas. eu conhecia Mas assim, como, tipo, um aplicativo para você se não gravar alguma conversa coisa. diretamente, não deixa de ser uma rede social. Entendi. As mudanças, né? Rápidas, né? Aí a pergunta: as redes sociais tornaram-se espaços importantes de relacionamento e comunicação. A charge apresenta o impacto da internet na vida dos indivíduos quando faz referência à ampliação do poder dos clérigos no controle dos fiéis, adequação dos ritos sacramentais ao cotidiano, perda de privacidade em ambiente virtual, reinterpretação da noção de pecado, modernização das instituições religiosas. E aí, gente? O que você acha? Aqui a charge e a pergunta. Hein, gente. O que é que vocês acham? Vamos ver, Daniela. Diga, Daniela. Levantou a mão?
É que eu não vi a charge direito. Peraí. É porque tá uma na página a charge e na outra, não dá nem pra diminuir. A charge é essa daí. Essa daqui, ó. Óbvio, né? Só tem ela. Ah, pronto. Pronto? E o enunciado. Aqui o enunciado. O que é que vocês acham? Ah, eu tô na D, porque é porque eu não sei se vocês viram na charge, né? Eu demorei um pouquinho para perceber que, tipo, tem um flashzinho de câmera lá, né, ali no confessionário. O cara tirou uma foto ali, no caso. O cara tirou uma foto ali, tá vendo? Padre, eu pequei. Aí o padre lá no Facebook, eu já sabia. Eu acho, eu não sei se foi isso, né, exatamente, mas tem ali um flashzinho de câmera. Mas eu acho que é essa questão aí como é o nome? Dinamização, o processo da transmissão das informações, né? Acho que é isso. Tem um quê? Vou repetir. Ampliação do poder dos clérigos no controle dos fiéis. Letra A. B. Adequação dos ritos sacramentais ao Oxê, cotidiano. aí é do outro lado, é professor? É, essa daqui. Oh, meu Deus do céu, eu tava lendo desse lado aqui, professor. É essa daqui, Luiz. Ó, 53, aqui é 54. Perda de privacidade. Por isso que eu fui repetir. Falei, rapaz, não tem essa não, viu? Perda de privacidade, reinterpretação da noção de pecado e modernização das instituições religiosas. Péricles vai aonde, rapaz? E aí, Daniela? Luiz. Péricles já tá em dúvida, Péricles. Olha, Vou na... aquela coisa assim, não faz muito sentido aí, por exemplo, a D, a E, muito menos a B. Isso aí não faz o menor sentido. Aí restaria A e a C. Só que ainda assim, a ampliação do poder dos clérigos no controle dos fiéis. Para mim não é isso. Pra mim não é isso. Acho que no caso aí é a perda da privacidade em ambiente virtual. Só que isso é meio contraditório, questão de privacidade mesmo. Mas aí, eu acho que é a letra C. Diga, Daniela. sei, eu falei. É isso mesmo. O que ele tá falando aí, tá fazendo uma brincadeira, né? Podia ser com outros elementos, né? Mas ele só tá falando assim, o elemento religioso, obviamente que o elemento religioso é mais para complicar a resposta da questão, né? Porque não está ligada a nenhuma questão religiosa em si, né? Podia ser outros exemplos, o que ele está falando é justamente disso, né? Então não fiquem, não se atentem à questão religiosa que está provavelmente na Igreja Católica, né? Mas para você ver, professor, aquela outra questão ali do outro lado que eu tava lendo tem até a ver com essa, velho. Tem um pouquinho a ver. Ah, entendi. Transmissão de informação. Foi por isso que eu achei que era ela. Pô. É porque é na mesma Na coluna. mesma direção, né? É, Viu, gente? A questão religiosa, e até que facilitou, né? Porque todas as outras quatro alternativas foram ligadas às questões religiosas. A única que não tinha ligação é realmente a correta, porque perda da privaticidade, né? Porque a gente perde a privaticidade no ambiente virtual, né? Não porque as pessoas vão lá, hackeiam sua conta, etc. Não, gente. Porque a lógica da rede social é justamente essa lógica de você transformar sua intimidade, sua externar, né? privacidade em algo público. O TikTok que o Luiz falou é o quê?
É isso, o Facebook é o quê? É isso também. O Orkut era o quê? É isso. De Tá você postar famoso. fotos de viagem, de você postar fotos. O Instagram, que o Luiz falou que. Peraí, viu, Luiz, que você fala. O Instagram que o Luiz falou que perdeu o post para o TikTok, mas temos que definir se TikTok é rede social ou não. O Instagram tem isso também. Instagram, as pessoas vão, fazem qualquer coisa e postam. Vão jantar, fazem qualquer coisa, posta. O Facebook também vai. Tá falando o quê? O cara foi lá, como o Luiz falou, o cara foi lá, postou no Facebook, ou seja, eu nunca entendi essa lógica dessa daí, né? Eu nunca entendi, mas só sei que existe, já ouvi falar e tal, mas não sei como é que funciona, não sei nada disso, não. Porque o cara tá lá Luiz, o cara aí, Luiz Daniel, o cara tá lá confessando, tira a foto dentro do confessionário e posta no bendito do Facebook. É a lógica das redes sociais, desse processo de, vamos dizer assim, de você publicizar sua intimidade. Intimidade não significa somente, obviamente, questões de natureza sexual, afetiva, né? Mas intimidade de ela levanta tal, como aquele café da manhã, etc. Essas miudezas, essa transformação da vida cotidiana, de nossa vida cotidiana, que nós vivemos nossa vida cotidiana, transformar ela em algo interessante do ponto de vista da esfera pública. Essa é a lógica das redes sociais, né? Então, letra C, obviamente, a perda da privacidade. Isso você perde a privacidade. Ou você não tem, você torna pública, parte dessa privaticidade sua, né? Parte, né? E isso não significa também que o que se posta nas redes sociais é necessariamente verdadeiro, né? Nossa, mas há esse processo de uma perda da privacidade em um ambiente virtual. Realmente você perde, realmente. E é a essência da rede social mesmo de se mostrar. É a lógica desse mundo virtual, realmente, das redes sociais, é a pessoa se mostrar mesmo. Tá passando alguma coisa, filma. Tá fazendo alguma coisa, filma. Aconteceu alguma coisa inusitada, filma. Não aconteceu nada de inusitado, filma também, posta. É isso. Essa vamos dizer assim, para mim é algo interessante do ponto de vista sociológico, né? Mas eu não sou desses, não, viu, gente? É isso, tudo. E o Instagram é pior, porque o Instagram vamos dizer assim, segue uma lógica muito próxima à questão diferente das outras, mas as outras tinham, né? Mas o Instagram segue muito mais a lógica como é que podemos falar assim? Uma lógica inerente à própria publicidade, né? O Instagram, eu vejo assim uma forma de uma relação mais direta com a própria lógica do capitalismo, né? De você publicizar suas coisas. Você mostra a sua intimidade, mas também com o objetivo de Eu vou dizer publicitar. que não tem a Juliette do BBB? Ah, Para ela fazer uma publicidade no Instagram dela é 200 mil. tem tudo isso, é uma questão que se tornou-se talvez no Facebook, o Instagram, porque houve mudanças, né? Lógico, vai se desenvolvendo, vai mudando, né? Mas ela tem uma lógica, o Instagram tem uma lógica muito interessante nesse sentido, né? Uma lógica uma lógica que parece muito com a lógica da publicidade, né? Em que sentido de passar vídeos curtos, né? De você vender as coisas, de você... É, obviamente que merece um estudo, vou falar alguma coisa, merecia eu estudar mais, aprofundar no Instagram, mas é a própria lógica da fragmentação da modernidade capitalista,
dessa lógica da mercantilização, todos os aspectos da vida, tudo, né? De você vender. É como se fosse uma imensa propaganda o Instagram, né? Que você toda hora está se vendendo para alguma coisa, né? Não necessariamente vender, de você fazer publicidade, mas você se vender, né? Como uma pessoa legal, como uma pessoa isso, como uma pessoa que é bem-sucedida, como uma pessoa engraçada e tal. Mas, enfim, deixo para as pessoas que estudam isso. Eu só estou falando alguma coisa assim que eu nunca parei para estudar de forma profunda. Mas só para terminar, as redes sociais mudaram completamente a própria forma de relações sociais, né? Na contemporaneidade, né? É uma mudança muito grande, né? A internet provoca essa mudança. 5.4. O Ministério da Verdade, ou Miniver, em 9 línguas, era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se terraço sobre terraço, 300 metros sobre o solo, de onde Winston conseguia ler, em letras elegantes, colocadas na fachada, os 3 lemas do partido: Guerra é paz, liberdade, escravidão, ignorância é força. Em 1984, George Orwell. Na referida obra ficcional, o autor critica os regimes existentes ao longo do século XX. O mecanismo de dominação social utilizado pela instituição descrita no texto promovia, letra A, o enaltecimento do sentimento nacionalista, letra B, o investimento maciço nas forças militares, letra C, a exaltação de uma liderança carismática, letra D, a prática de reelaboração da memória, letra E, a valorização de direitos coletivos. Vou aumentar um pouquinho, que acho que essa dá. Pronto. Eu acho que é a A. Não você, Luiz. É porque, olha, eu não digo, assim, geralmente numa ditadura, num regime assim, eles têm essa questão do enaltecimento do sentimento nacionalista. Mas nessa questão eu não vejo falar. Eu não vejo falar isso. A exaltação de uma liderança carismática também não tem isso. Muito menos a valorização de direitos coletivos. Essa é a letra é erradíssima. Aí, investimento maciço em forças militares. Isso é importante para um regime. A gente bem falou nisso. Eu acho, pelo menos, acho que não. Então, para mim, só me resta a letra D. Que essa reelaboração de memória seria tipo isso aí que ele tá fazendo aí, ó. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. É tipo mensagens que passa tentando, né, colocar na cabeça das pessoas um sentimento contraditório aí. Não sei. Mas mais ou menos isso. Eu acredito que é a letra D, no caso, porque eliminando as outras, é a que fica. Enaltecimento do sentimento nacionalista, como o Luiz falou, de novo. Existe, alguns existiram tal, mas o anunciado não está falando diretamente sobre isso, né? Letra C, exaltação de uma liderança carismática, existe, né? Mas o enunciado não está relacionado a isso. Valorização dos direitos coletivos, erradíssimo, né? Investimento maciço das forças militares. Vamos ver. Essa linha de raciocínio de Luiz foi uma linha de raciocínio interessante.
com essa questão. A 5.4, né? 5.4? Bora, gente. Não sei se tá latindo. Bem interessante, é 5.4 mesmo. Então, Luiz, no gabarito está vendo letra B. Investimento maciço nas forças militares. Existe, obviamente que existe, né? É muito grande. Mas eu entraria questionando essa questão, né? Porque a prática da elaboração da memória também é, é uma lógica evidente. Assim, professor, realmente agora eu fiquei bastante sem entender, porque É, a B ela tá correta assim, em questão de regime. Para um regime militar precisa ter forças militares, né? Mas aí eu não entendi em que entra, não, porque aí não fala nisso, não. Pelo porque menos. o livro gira em torno disso, né? Talvez de Ah, regimes ditatoriais, etc. É a lógica do livro, né? Diz que ele está falando sei lá, dos regimes nazistas, etc., fascistas e tal. Mas por que eu não estaria? Quando ele fala assim, o Ministério da Verdade, era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se terraço sobre terraço, 300 metros. Tem essa questão do investimento massivo da Defesa Militar? Tem, mas está falando do Ministério da Verdade enquanto uma instância que dentro dessa obra tinha esse objetivo justamente de definir o que seria lembrado e definir o que deveria ser esquecido. Ou seja, trabalhava com a questão da memória, da elaboração da memória. Esse era o objetivo do Ministério da Verdade, dentro do livro. Eu vou dar uma olhada para ver, vou pegar essa 54, que eu vou dar uma olhada para ver se realmente ficou a letra B, se foi anulada, se aconteceu alguma coisa, mas essa realmente ela direciona toda para que a pessoa responda a letra D. E o raciocínio de Luiz foi corretíssimo. Nesse sentido. O livro só está tô falando sobre o aplicado, hein? Ministério da Verdade. Para quem lê o livro, quem tiver curiosidade de ler o livro, você vai ver que o livro trabalha com muita essa questão da memória, né? Da reelaboração da memória. Mas, enfim, às vezes você tem que tentar descobrir a lógica do cara que fez que elaborou a questão é difícil. Mas vamos nessa. Mas eu vou pesquisar essa questão, viu, gente? Vamos na última, que já são 9:04, então. Apple, um dos primeiros computadores pessoais em 76 e 2008. Então, dois momentos diferentes, ó. Um, 76, outro 2008. Com o intenso desenvolvimento da tecnologia no mundo contemporâneo, diversos produtos tornam-se rapidamente ultrapassados. Todavia, comparando as imagens, existem elementos que demonstram a continuidade entre os primeiros computadores pessoais e os atuais. Essa continuidade associa-se entre a base tecnológica utilizada na fabricação do produto, B, ao uso do produto na atividade empresarial, letra C, ao direcionamento do produto ao mercado precisado, letra D, a dinamização do processo de transmissão de informações, letra A, a necessidade de orientação de especialistas para seu uso. A imagem é essa. A pergunta é essa. Acho que a letra E já é eliminada, né?
E a gente também pode tirar aí a letra A, porque a base tecnológica não é a mesma, completamente diferente. Eu acredito que a letra B ela está correta, mas eu acho que ela não está corretíssima, porque não é só isso. A letra C também ela entra nessa questão, né? Acho que também não. Acho que vai terminar sendo a D mesmo. Acho que é a D. Poxa, será que eu já Ele tinha falou acertado a questão antes de ter? recentemente, né? E recentemente esse computador tá tão caro que. Principalmente da Apple, né? Ah, a gente não sabe nem o que é. Principalmente nessa barca, né? Você vai falar assim, A gente não pô, o sabe o negócio que é caro, isso. nada pro mercado elitizado mesmo. Não deixa de ser, né, Daniel? Uhum. Não deixa de ser verdade, né? Mas aí é que volta aquela coisa. O enunciado pergunta o quê? Comparando as imagens, existem elementos que demonstram a continuidade entre os primeiros computadores pessoais e atuais. O que é que continua? A dinamização do processo E a de letra transmissão de informação. Porque são Ei, professor, veículos, né? São eu já tinha instrumentos acertado de. de antes, viu? Hã? Eu tinha acertado a questão antes sem nem ter lido isso. Aí, viu aí? Essa questão de dinamismo do processamento, né? Que é típico da internet, né? Você tem um processo de um- uma inundação de informações, né? Que você tem na internet. Um dinamismo muito grande, né? Você tem que ter sempre o processo de filtragem da informação, né? Para você não sair absorvendo tudo. E essa é a lógica tanto dos computadores lá do começo, né, da década de Mesmo que 70, a final do máquina de 70 e agora. datilografar não fosse um negócio muito incrível, mas ele aumentou o potencial ali de escrita das pessoas, né? Também de poder distribuir essa informação. Não, é como possibilidade é, né? Mas o negócio é que as pessoas não usam, né? E também a questão, Luiz, não é só isso de abertura, né? Porque tem a Deep Web, né? Que a pessoa fala, porque é Deep Web, não sei o que lá, mas dizem que a Deep Web tem alguns lugares, é porque eu não sei usar, né? Que você tem acesso a muitos, muitos, É muitos porque, professor, a livros. web, ela Ah, não é, ela funciona de uma maneira totalmente diferente da internet, porque a internet que a gente acessa é uma só, já a Deep Web é como se fosse um multiverso, tá entendendo? Para você hum, acessar um, você tem que ter a chave de lá, e para acessar é, um outro, você tem que ter a chave de lá. Isso é como um multiverso gigante que é separado da internet, que existe uhum, lá, mas que ainda assim é separado, é trancado. é. E é muito maior, né? E é muito Muito maior do que a própria internet. que a própria Aí internet. lá você tem tudo que o povo fala. Mas tem uma possibilidade de acesso a obras científicas gigantescas. Dizem que é um espaço maravilhoso nesse sentido. Dizem que tem aliens à venda, naves espaciais à venda. Não tirando essas fantasias do ponto de vista do conhecimento mesmo. Diz que lá tem realmente maravilhosa. Por que eu estou falando isso? Porque a internet, essa que a gente está aqui, Luiz, ela é limitada pela própria lógica da vida da sociedade que nós vivemos. O espaço da internet segue a lógica do capital, tal como o espaço fora da internet. Então, por exemplo, uma coisa que seria maravilhoso, a possibilidade de acesso a que tinha, né? Filmes, música, etc. Há tempos atrás, você tinha vários sites que disponibilizavam isso. Obviamente que por exemplo, no que se refere à questão do cinema, as indústrias cinematográficas foram todas em cima, e prendiam, processavam, etc., derrubavam os sites, etc., porque a possibilidade que a internet tem é uma possibilidade que ela se efetiva no concreto, na realidade concreta. A realidade concreta que nós temos é da lógica capitalista. Entendeu? Mas tem essa. Pô, porque eu não sei, eu li em algum lugar que tem um acervo gigantesco de obras científicas. Se você não sabe,
Eu não sei, vocês vão fazer da área de engenharia, eu não sei se alguém vai fazer área de saúde. E eu vou fazer a área de saúde, prepare o bolso, viu que até para publicação vocês pagam, né? Ainda não chegou isso muito, muito forte nas ciências humanas, não, mas da área de saúde é assim. Por exemplo, para você ter acesso a sei lá, artigo da Nature, da não sei o que lá, dessas revistas mais famosas, você paga. Né? Talvez não chegou aqui no Brasil, né? Não sei lá fora. Né? Aqui no Brasil não chegou muito forte, não. Espero que não chegue nas ciências humanas. Mas você paga, e você paga um preço grande para você ter acesso e para você publicar também. E para publicar na área de saúde, aqui no Brasil também é assim, você tem que pagar. E não é nem certeza, obviamente, isso não é certeza que você vai ter o artigo aceito, né? Mas acho que você só vai publicar se você pagar, se você tiver artigo aceito, etc. Então, nessa Deep Web, tem acesso a várias dessas obras, desses artigos, desse livro, porque você é um absurdo, pô. E realmente é um absurdo pagar, principalmente com dólar caro agora, né? Para você ter acesso a esses estudos, e lá você tem. Então, a internet, enquanto possibilidade, é uma, e a internet, enquanto ser efetiva, é outra. Viu? Você tem aula já? Vai lá, gente. Depois a gente conversa. Até quinta-feira. Viu? Vai lá para não atrasar você. Viu? Beijo, tchau. Tá certo. Tchau. Tchau, Daniela.